Tudo bem? Tudo bem. Estou recebendo aqui o pessoal, agora está chegando a Samira também. Já vou passar a palavra para você. Hoje eu sou Tá. o Matheus. Ah, tá. Eu sou o Li. Enquanto eu falo, verifica para mim se o som tá bom. Tá bom. Se você tiver um fone, fica melhor. Eu acho que captou alguma mensagem de fundo. Eu vou pedir também para as pessoas que estiverem entrando na sala, eu agradeço se todo mundo puder desativar o microfone, né? E também o vídeo. Eu também já vou tirar o meu vídeo já. Vou deixar a Luísa aqui na sala. Só está chegando mais aí. Levi, também temos o Levi aqui, pré-candidato a vereador pelo PSOL. Paracuru, no Ceará. Eu vi uma live, pessoal de Paracuru, com Sabatini, bem legal. Bom ter todos vocês aqui. Esse fone aqui. Toma. Rodrigo, hoje é só a Luísa ou vai ter mais alguém palestrando? Vamos ter o Simão também. Testando. Funcionou? Funcionou muito bem. Tá? Eu vou estar aqui no backstage, se vocês precisarem de qualquer coisa. Então, Luísa, boa noite. Vou passar a palavra aqui para você. Hoje é o segundo dia do evento Candidato Lixo Zero, né? Vou deixar a palavra para você. Boa noite para todos aí. Boa noite, pessoal. Oi de novo para quem esteve aqui no último curso para candidatos lixo zero. É muito bom poder se conectar com o Brasil todo. Peço que todo mundo tome um fôlego aí, respire fundo, que a gente vai ver alguns conceitos de direito. E para quem não é do direito, pode ficar um pouco chato. Espero amaciar, trazer de forma simples para vocês. Então, vamos inspirar, exalar. E aí eu vou preparar, começando me apresentando. Quem não me conhece, o meu nome é Luísa Bresolim. Eu sou bacharel em Direito, fiz pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico, mestrado na área de Direito da Sociedade e atualmente estou no doutorado, especialmente na linha de pesquisa de Direito Ecológico e Direitos Humanos. Ingressei também na política partidária em 2018, atualmente sou filiada ao PDT. Como que eu vim parar aqui hoje? Eu faço parte do coletivo Lixo Zero Floripa, e a minha pesquisa sobre resíduos iniciou lá em 2008, desculpa, com um olhar muito especial sobre os resíduos eletroeletrônicos. Me chamou muito a atenção a questão do consumismo relativo a esse tipo de resíduo. Eu vi uma reportagem que mostrava Gana, na África, onde toneladas de resíduos, para onde toneladas são exportadas e uma reciclagem muito precária é realizada. Comecei a pensar, então, numa solução jurídica para isso, e no meu projeto eu propunha a logística reversa. Foi quando eu entrei em contato com o PL 203 de 91, que não sei se você já sabe, mas foi o projeto de lei 203 de 1991 que deu origem ao... Ai, minha tela aqui... Transmissão de tela, Zoom, o que está acontecendo? Rodrigo? Eu acho que foi uma tela compartilhada de Viviane. Eu vou pedir que o pessoal
preste atenção aí, só para a gente... Às vezes acontece a gente clicar em alguma coisa, né? Ó, Aham. Essa aqui é da Viviane. Viviane, por favor. Viviane quer mostrar alguma coisa, será? Bom, Seguir, eu então o PL 200 e... Hã? vou tentar aqui, ver se eu consigo só deixar você compartilhar a sua tela, tá? Tá bom. Obrigado. Escolhi então esse PL 203 de 91. Se você não sabe que projeto é esse, ele deu origem, uns 20 anos depois, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. É interessante que você leia do início ao fim essa lei, já que somos candidatos lixo zero, né? Esse é o curso, candidatos lixo zero. Acredito que muitos de vocês pararam aqui também a partir de uma indignação. E eu te afirmo que você tem a capacidade para estudar, atuar e poder desenvolver uma percepção crítica. Agora eu estou no nível do doutorado, mas eu quero que todo mundo entenda que eu também comecei do início. Então, assim como eu, a partir de uma indignação que te levou a conhecer o Instituto Lixo Zero, você pode levar isso tanto para o engajamento de causas socioambientais, quanto para a política, né? Quanto para a pesquisa nas universidades e, preferencialmente, de forma integrada, todas essas opções, trazendo soluções para a sociedade voltadas à sustentabilidade. Então, não tenho certeza aqui da formação de cada um de vocês, né? Vou dar conta aqui de passar o que é essencial, especialmente para quem não fez direito, para se localizar e ambientar para uma futura candidatura lixo zero, frisando, então, qual é esse sistema jurídico que a gente se encontra, o papel do vereador e uma legislação de base, salientando que é muito importante quando se trata de direito ambiental, hoje em dia até tratamos de direito ecológico, uma visão sistêmica, holística. Direito e Política Nacional de Resíduos Sólidos para candidatos lixo zero. Antes de falar em qualquer especificidade de leis municipais ou até mesmo da própria política, a gente vai passar por essa ideia geral do direito ambiental, uma noção de como funciona a nossa legalidade e o que é essa consonância com as normas superiores. É muito importante ter essa familiaridade com esse sistema jurídico para que nos traga clareza referente a conceitos básicos, mas também específicos quando se trata de resíduos sólidos, compreender o campo de atuação, qual é a função do vereador, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso, e o compromisso ético de anticorrupção e de uma verdadeira visão ecológica. Então, de não se utilizar dessas ideias, lixo zero, né, para fazer uma política que não seja verdadeira. Então, uma visão sistêmica, ela nos leva a observar as leis e o campo de atuação e te deixar capaz, né, capacitado para pensar em quais instrumentos você pode propor como legislador e também uma liberdade intelectual e uma visão crítica, porque a importância de conhecer os conceitos é para que quando você veja algo que está errado, para que você possa corrigir, para que você não dependa de outros. Então, o pensamento crítico nesse sentido. Direito e as leis, de forma geral, é preciso saber sobre as esferas de governo, o que são freios e contrapesos, hierarquia das normas e competências. Isso para que você haja de forma eficaz e eficiente, não propondo, por exemplo, uma norma que verse sobre uma questão que não está no âmbito ali de trabalho do vereador. O direito é uma ciência que possui um sistema, tem suas regras, e é importante conhecer para navegar nesse sistema. Por onde começar, né? Quais as possibilidades? Pensando na organização desse sistema jurídico, é importante salientar
que uma organização foi pensada para divisão de tarefas, divisão de responsabilidades entre os governantes. As esferas de governo são 3. Nível federal, né, o Brasil, em termos de mandato, a gente conta tanto com o Senado quanto com a Câmara Federal, onde estão os deputados federais e os senadores, né, para os trâmites legislativos das normas que tem essa abrangência, né, que afeta todos os estados. A esfera de governo estadual, que é para cada estado, porque cada estado também tem uma peculiaridade que vai, seja cultural, geográfica, histórica, que vai interferir na sua realidade, e por isso os estados requerem legislações distintas. Imagina que tem um estado que tem litoral, um estado que fica no centro, na região central do Brasil, e a esfera municipal, que é a que mais interessa para vocês, onde a gente lida com a Câmara de Vereadores, no âmbito, né, dos vereadores. Nesse ano tem as eleições municipais, né, para você que será candidato a prefeito também, aí já no âmbito do executivo, a gente já vai ver os poderes. Essa compreensão dessas 3 esferas, federal, estadual, municipal, ela é muito importante também no direito ambiental, em razão da competência de atuação dos órgãos ambientais. A gente vai citar logo adiante a Política Nacional do Meio Ambiente, e ela instituiu um sistema que replica essa forma, né, das esferas de governo. A gente já vai ver. A outra questão que eu citei, que é relativa aos poderes, os poderes são 3, precisamos compreender esse termo, freios e contrapesos. Os freios e contrapesos, eles são referenciados com as decisões estadunidenses como checks and balance. Então, freios e contrapesos, mas tem uma historicidade que remete à França, há 2 séculos atrás, especialmente, que, além dessa divisão dos poderes, a gente tem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Eu citei aqui o legislativo nas 3 esferas de governo, né? Citei ali a Câmara Federal, temos no nível estadual a Assembleia Legislativa e no âmbito municipal as câmaras municipais. Então, no âmbito legislativo, a função principal é legislar, mas também esse freio e contrapeso vem para equilibrar os poderes. Então, o legislativo pode também, sim, fiscalizar o executivo. Entende? Então, tem uma função que é típica dos poderes, o legislativo é legislar, o do executivo é governar, e do judiciário é julgar, mas cada um pode regular um pouco o outro poder, para a gente buscar, então, uma harmonia entre os poderes. Uma harmonia, mas com controle, para evitar uma espécie de soberania de qualquer um desses poderes, né? Essa ideia de autonomia dos poderes, de independência dos poderes, aliás, mas também com algum controle, ela vem para evitar um tipo de exercício do poder que se assemelha ao poder monárquico, né? Onde a pessoa pode fazer qualquer coisa. Não, então a gente tem os freios e contrapesos. No legislativo, legisla, mas como contrapeso fiscaliza o executivo. O executivo pode vetar ou sancionar lei do legislativo e o judiciário pode anular atos quando se percebem questões ilegais ou também inconstitucionais. A gente já vai ver essa questão da hierarquia de normas também, né? Então, ilegais, quando vai contra uma lei, e inconstitucionais, quando vai contra uma Constituição, seja federal ou Constituição estadual. Isso é o que a gente chama de um sistema tripartite, que veda e controla abusos de poder. Então, ainda falando sobre direito e as leis, agora que eu acabei de citar essa função
do judiciário, que é de anular os atos ilegais, inconstitucionais, é preciso compreender a pirâmide de Kelsen. Tá? Se vocês colocarem no Google pirâmide de Kelsen, com K, vocês vão ver que é uma hierarquia de normas. E no topo da pirâmide consta a Constituição Federal, nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã de 1988. Ela é a nossa norma que mais representa o que o Brasil percebe como uma sociedade, né? Os valores que fundam essa sociedade e quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. A gente já vai citar na sequência qual é a previsão para o direito ambiental na nossa Constituição Federal. Então, no topo temos a Constituição Federal, depois temos as leis complementares e leis ordinárias. Essa diferenciação se refere ao quórum, quantas pessoas têm que votar para aprovar essa lei. Um quórum qualificado, né, mais pessoas precisam votar para uma lei complementar. E aí a Constituição prevê determinada matéria depende de lei complementar. Não pode ser uma mera lei ordinária que depende de maioria simples. Então, no topo a Constituição, no meio as leis complementares e ordinárias, e na base os decretos, que são mais frágeis porque são feitos pelo Executivo, então são revogáveis. É preciso, então, conhecer esse sistema de normas, né, de forma geral, mas também quais são as normas que são o baluarte do direito ambiental. Além disso, como a gente vai falar de direito ambiental, que é uma matéria específica, é importante salientar que além dessa hierarquia de normas, ou seja, a norma de base, né, um decreto não pode contrariar uma lei que não pode contrariar a Constituição, uma hierarquia que define os limites da matéria, de acordo com princípios, né, de acordo com o que já foi estabelecido antes, leva em consideração também duas questões que estão previstas na nossa lei de introdução, antiga LIC, que agora é a LINDB, que é o critério da temporalidade e da especialidade. A temporalidade se vem uma lei posterior, revoga anterior, mas com a exceção da especialidade, porque uma lei que ela versa sobre um tema específico, se vem uma lei depois que contraria, mas que não é especial, continua a valer aquela que é especial. Faz sentido? Então, se tem uma lei que protege as florestas, por exemplo, e depois vem alguma outra lei que a princípio contraria, essa lei que é especial, que foi pensada com um grupo de pessoas, juristas e cientistas, para pensar na melhor preservação. Se vem outra norma mais flexível, pode bater aí nessa questão da especialidade, tá? E em relação às competências, o que significa isso? Na Constituição Federal, lá pelo artigo 22, 23 e 24, também é interessante fazer uma leitura da Constituição Federal para ter uma visão do que se espera mesmo da nossa política. As competências previstas na Constituição, elas separam em municipal administrativa e municipal legislativa. O que nos importa mais aqui hoje, que é a municipal legislativa, é o caráter de suplementar normas federais e estaduais, o que tem a ver com aquela pirâmide de Kelsen que a gente viu, conforme um critério de interesse local. Então, é possível suplementar uma norma que eventualmente não exista? Aí parece estranho, né? Seria suplementar, mas é possível legislar no nível local uma norma que não exista a nível federal? Sim, é possível. Imagine que há um ineditismo, aqui em Florianópolis a gente tem praia, o ineditismo de uma norma que ainda não foi regulada a nível federal, mas que gera um interesse local para preservar a natureza, para dar uma destinação adequada aos resíduos. A gente vai ver um exemplo de uma lei nesse sentido, ao final aqui da aula. O aspecto da competência é um aspecto formal que pode derrubar um projeto de lei. Então, não adianta fazer
Oi, Emanuele, será que você pode fechar seu microfone? Boa noite. Emanuele? Boa noite, Emanuele, tudo bem? Emanuele? Oi. Obrigada. Vou Pode pedir, fechar o microfone? vou pedir que todos deixem o microfone fechado, o vídeo também. E Luiz, eu vou aproveitar a pausa aqui para te fazer uma pergunta. Você está compartilhando a sua tela, sim ou não? Não. Então tá ótimo, porque a gente estava na dúvida aqui. Pode seguir então. Não estou compartilhando, não. Tá ok, As obrigado. informações estão meio bagunçadas, porque Não, a tá gente ótimo, fez umas complementações essa semana. tá ótimo. E então, isso que a gente chama de competências, que é quais são as matérias, né, que o município pode legislar, cai num aspecto formal. Então, um projeto ele pode ser derrubado por uma questão material ou por uma questão formal. Uma questão material, por exemplo, que está em desacordo com os nossos princípios constitucionais. Alguém que queira fazer uma lei racista, por exemplo, não é possível em razão de ferir aí direitos fundamentais. E uma questão formal é essa, por exemplo, do interesse local. Tem que ter interesse local e tem que suplementar normas federais e estaduais. Existem competências que são exclusivas, privativas, então sempre verifique com assessoria jurídica se o que você vai legislar, você tem competência para legislar. Então aí que vem um estranhamento, talvez alguém que não é do direito, quando a gente fala, não sei quem é incompetente para isso. Então, incompetente no sentido de previsão do poder fazer, tá? Projeto de lei. Então, do que depende uma aprovação, já que a gente tocou nesse aspecto de constitucionalidade material e formal? Da legalidade, consonância com normas superiores, lembre-se da pirâmide de Kelsen, e seguir o critério de competência, né? Que no caso do município, sobretudo para a questão local. E o que mais? Uma questão super importante, a gente vai ler um projeto que esbarrou nessa questão, previsão orçamentária. O orçamento, ele é organizado de uma forma que a gente tem digamos, um gênero e uma espécie. Então, na parte de saneamento, tem lá previsto dinheiro para atuação em resíduos sólidos? Quanto? Vai para onde? Então, tem que ter um planejamento prevendo, né, fazendo uma proposição para que a lei orçamentária do município ela comporte essas ideias novas, que muitas vezes elas requerem investimento. Então, o direito ambiental como um todo, para que a gente compreenda se aquilo que a gente vai propor está em consonância com as normas superiores, e claro, vocês que serão candidatos do lixo zero, já tem todo um conhecimento sobre o que é ser lixo zero, isso ajuda muito, porque isso está em total de acordo, né, com os nossos interesses legais, constitucionais, mas é importante ter essa visão geral, né? A gente tem a Constituição de 1988, a gente já vai ver esse artigo super importante para a gente, que foi bastante pioneiro no mundo todo. A gente tem outra norma que é basilar, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. E atenção, lembra que eu falei daquela questão que uma lei que ela vem depois, ela pode anular a anterior? Aconteceu isso com a Política Nacional do Meio Ambiente, porque ela é de 81 e a Constituição Federal é de 88. Acontece que como a Política Nacional do Meio Ambiente já estava ok, de acordo com questões de sustentabilidade, ela foi, a gente chama, recepcionada, tá? Então, esse é um fenômeno do direito. Apesar de ter uma lei que veio depois tratando da matéria, ela foi recepcionada, aliás, uma Constituição, né? Ela foi recepcionada pela Constituição por estar em consonância com os valores da Constituição. Outra lei importante, a Lei de Crimes Ambientais, 9605 de 98, especialmente para o papel fiscalizador que a gente vai citar do vereador. Eu saliento então o artigo 54 dessa lei, que trata da emissão de resíduos sólidos em desacordo
ou de forma ilegal ou em desacordo com os padrões estabelecidos pelo órgão ambiental. Tem também uma lei específica de agrotóxicos, Lei 78002 de 89, o Estatuto da Cidade, para quem gosta de trazer abordagem de cidades sustentáveis, que é a Lei 10.257 de 2001, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já vai citar alguns conceitos, que é a 12.305 de 2010, e tem um programa que é importante salientar, que é o A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública, um programa do Ministério do Meio Ambiente para aplicar essas ideias lixo zero dentro da administração. Então, você vai ser um vereador, mas também vai atuar como se fosse um servidor público, né? Você vai estar ali dentro de um prédio da administração pública e ali você também pode, através de regulamentos internos, trazer a sustentabilidade na prática, no seu dia a dia. A gente teve isso aqui em Florianópolis. Vou citar essa lei para vocês também. Então, na Constituição Federal, que é a nossa norma magna, o artigo 225 reserva o capítulo voltado ao meio ambiente. Esse é essencial para compreender esse sistema e prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Aí, atento, tem gente que fala que, porque o meio ambiente é uma coisa pública. Não, gente, é de uso comum do povo. Esse é um errinho aí comum. E essencial a sadia qualidade de vida. Aí a importância da gente ter um olhar para a saúde que está intrinsecamente relacionado ao meio ambiente, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Quando se fala que é dever do poder público e da coletividade de defender e preservar, a gente tem aí um princípio que é da cooperação. E é por isso que o Instituto Lixo Zero Brasil, ele gera esse engajamento com muita propriedade. Quando a gente faz a semana Lixo Zero, quando a gente organiza esses eventos, a gente está cumprindo esse papel de cooperação do direito ambiental, que é o papel da coletividade de defender e preservar. E aqui é um direito muito inédito, porque ele é intergeracional. Ele fala que devemos preservar não só para as presentes, mas para as futuras gerações também. E isso está na raiz do conceito de sustentabilidade. Se vocês forem pegar lá o relatório Brundtland, como foi se consolidando essa ideia de sustentabilidade no direito internacional ambiental, a gente fala sempre das futuras gerações. Isso é o que limita aí essa atuação. O sistema legislativo, então, ele tem como a Política Nacional do Meio Ambiente, que é anterior à Constituição, mas foi recepcionado, que traz o conceito de poluidor de forma ampla, traz instrumentos para a sustentabilidade e instituiu algo que é muito importante, que é o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Lembra das 3 esferas de governo? Federal, estadual, municipal? É a mesma coisa. Quando você quer saber sobre os órgãos ambientais, você tem que pensar nessas 3 esferas de governo. E cada um vai ter uma competência diferente. Agora já está claro para você que competência é onde que cada órgão pode agir. Essa lei, que é a 9638, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz o conceito de responsabilidade do poluidor de forma ampla, responsabilizando pessoas físicas, mas também jurídicas. Aí é um bom gancho também para o vereador fiscalizador. E aí chegamos no marco dos resíduos sólidos, que é a PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por que é um marco? Antes, o manejo de resíduos sólidos era descrito como um dos 4 serviços de saneamento básico, na Lei 11.445 de 2007. E de forma dispersa em normas técnicas do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA, que é um órgão que foi instituído pela lei que a gente acabou de falar, Política Nacional do Meio Ambiente. Então, na ideia do serviço de saneamento, ao descrever o manejo de resíduos sólidos,
essa lei ainda falava em lixo. Falava que o manejo de resíduos sólidos era um destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e de limpeza e logradouros de vias públicas, ou seja, estamos falando de resíduos sólidos urbanos, RSU. E a Lei 12.305 trouxe uma nova abordagem, que vocês já sabem, de valorização do resíduo, trouxe princípios, trouxe a responsabilidade compartilhada, instrumentos como a logística reversa, trouxe todo um arcabouço que a gente pode trabalhar para fazer as proposições de lei. Então, ela veio de uma forma inovadora, do meu ponto de vista, alinhada também com a norma que já existia europeia, e passou a obrigar, então, que em todas as esferas de governo houvesse um plano de resíduos, então, nacional, estadual, municipal, e também passou a falar de plano de gerenciamento de resíduos, para alguns tipos de resíduos especificamente, e trouxe aí algumas proibições. O que é importante quando a gente fala de aprender os conceitos, para a gente fazer uma proposição de lei que observe os conceitos de forma adequada da PNRS, né? É saber a diferença de destinação para disposição, de gestão para gerenciamento e de logística reversa e coleta seletiva. Então, isso é muito importante, porque, como eu acabei de citar, uma das obrigatoriedades é fazer um plano nas esferas de governo de gestão, mas a lei também fala em plano de gerenciamento. Então, imagina que você faz uma proposição lá criticando que o município não tem o plano de gerenciamento. Fica muito estranho, entende? Porque são conceitos bastante distintos. Então, a PNRS, primeiramente, distingue destinação e disposição. Essas definições estão lá no artigo 3º. A destinação, ela se refere às formas de aproveitamento do resíduo, de uma forma mais ampla, enquanto a disposição, ela é específica em relativa aos rejeitos que vão para os aterros sanitários. Então, a gente tem uma relação muito clara entre destinação e resíduos recicláveis, mas também resíduos especiais, e disposição relacionada a rejeitos, tá? A outra questão, como eu falei, é de gestão e gerenciamento. Gestão, forma ampla. Gerenciamento, forma específica. Gestão se trata de pensar nas dimensões políticas, sociais, culturais, ambientais, controle social. O que significa? Pensar como um todo uma política de como exercer aquela prevenção no âmbito dos resíduos sólidos. Já o gerenciamento é muito menor, é muito mais prático. Se refere a coleta, transporte, tratamento e destinação final, ou seja, de uma parte mais operacional. Gestão de forma ampla, gerenciamento, o específico. E de gerenciamento, o que está dentro? Os dois conceitos que eu falei antes, de destinação e disposição. Então, o gerenciamento, ele abrange desde a coleta, o transporte, e aí o tratamento abre para destinação e disposição, que, como vocês sabem, é a última saída, né? Primeiramente, a gente tem que sempre valorizar o resíduo. Eu estou correndo um pouco porque tem mais conteúdo essa aula para eu conseguir chegar, né? Então, eu não sei se está ficando claro para quem não tem familiaridade ainda com os conceitos, mas também dá para pausar no futuro a aula, né? Outra diferença, logística reversa e coleta seletiva. Já vi muita gente, já vi inclusive profissionais misturando esses conceitos na legislação brasileira, são conceitos distintos. A logística reversa, ela é, em grande parte, vinculada a um dever que está mais na esfera privada, a coleta seletiva na esfera pública. A logística reversa, ela é focada em resíduos especiais. E quem não sabe o que é logística reversa, eu já esclareço na sequência. A coleta seletiva, relativa a resíduos recicláveis secos.
Então, em regra, nos municípios brasileiros, onde há coleta seletiva, que não são todos os municípios, vocês devem saber disso, há uma coleta de porta a porta dos resíduos recicláveis secos. A logística reversa de resíduos especiais é muito diferente. Ela depende aí de todo um instrumento que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ambas refletem uma responsabilidade compartilhada, mas aí cada um cuida de sua parte. Então, já vou especificar o que é a logística reversa, porque eu acho que coleta seletiva todo mundo tem mais claro, né? Que são aqueles 4 tipos de resíduo em especial que a gente separa no âmbito doméstico: papel, vidro, plástico, metal. Então, a logística reversa, ela veio como um instrumento para tratar dos resíduos especiais, porque não é justo que um fabricante, né, que desenvolve um produto, que lucra com a venda de um produto, e também um consumidor que especificamente consome aquele produto, acabem gerando um resíduo que toda a coletividade vai arcar com o preço. E aí, um preço que é, na verdade, também ambiental, que é social, porque os resíduos implicam riscos. A gente está falando aqui de alguns resíduos que não podem ser dispostos em aterro sanitário, mas que têm um tipo de periculosidade que requer uma descontaminação e um tratamento diferenciado. Então, a PNRS, ela previu a responsabilidade compartilhada, e na logística reversa tem um conjunto de atribuições que são diferentes para fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Cada pessoa dessa cadeia tem que fazer uma parte, né? E quando a gente fala em cadeia, vamos pensar, na fabricação até o consumo, a gente tem uma cadeia, né, uma logística que vai de alguém pensar num produto, desenvolver um produto, fabricar o produto, transportar o produto, escolher pontos de venda, a venda do produto, o consumidor vai lá, compra o produto, consome o produto e descarta. Então, uma linha aparentemente aberta, né? Uma linha reta, aberta, e eu fiz uma linha reta e fiz assim uma curva, né? Mas vocês estão entendendo. Uma cadeia aberta, né? Uma ideia de retilíneo, não circular, que é quebrado com a logística reversa, porque a logística reversa, a ideia é de fazer o reverso, então pegar esse resíduo e reinserir lá para o fabricante, para que ele se torne responsável. Então aí que vem a ideia do reverso, é uma logística reversa. Então do consumidor vai passar para o comerciante, do comerciante, que pode ou não ter uma organização junto com os distribuidores, para importadores e fabricantes, para que eles sejam os responsáveis por essa descontaminação, essa destinação final. Por quê? Porque isso estimula o ecodesign que é previsto na lei. A partir do momento que aquele que fabrica tem que se preocupar com a desmontagem do equipamento, a descontaminação do equipamento, fica, digamos, interessante até para ele, para que ele reaproveite ao máximo, para que ele opte por empregar materiais que são reaproveitáveis, materiais que ele pode aproveitar depois como matéria-prima. Então, essa é uma grande sacada da reversa, envolver até, por exemplo, o supermercado para fazer um descarte de pilhas e baterias, diferente da coleta seletiva, que é porta a porta e é servida pela municipalidade. Vocês sabem já quais são os resíduos sujeitos à logística reversa? Também não estou acompanhando o chat aqui se alguém falou alguma coisa, né? Mas deixa eu ver. Por enquanto só Não? a Michelle pediu para disponibilizar depois as leis. Sim. As leis, então a gente está ainda na parte das leis gerais, depois eu vou explicar também, vou citar leis específicas. Foi algo que o Sabatini tinha pedido,
que é para citar exemplos de leis, né, que podem ser propostas nos municípios que ainda não têm, com base na legislação aqui de Floripa. Então, a logística reversa, ela é, a princípio, obrigatória para 6 tipos de resíduos: pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e agrotóxicos e suas embalagens. É verdade que antes da PNRS já tinha algumas regulações que já obrigavam alguns desses tipos de resíduos até a logística reversa. Aqui em Santa Catarina, a gente tinha a Lei 11.347 de 2000, que já falava das pilhas e baterias e também dos eletroeletrônicos, mas a gente via muito uma ineficácia da lei. A gente tinha também na legislação federal as resoluções do CONAMA, que tratavam também já de pilhas e baterias e de outros resíduos. Mas aí a política nacional foi importante porque ela veio a consolidar. Quem questionava dizia, não, o Conselho Nacional do Meio Ambiente não pode legislar sobre isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio e falou, ó, é isso aqui, vai ter que legislar. E aí um exemplo que eu mais gosto é dos resíduos eletroeletrônicos, né? O porquê que eles são sujeitos à logística reversa. Porque tem substâncias como cádmio, chumbo, mercúrio, que podem causar, com o descarte incorreto, contaminação de seres vivos, prejudicar o solo e também acabar nas águas subterrâneas e contaminando, então, os corpos hídricos. Eu queria saber se vocês já abriram uma lei, porque até agora eu já falei da Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, falei da Constituição Federal. Se você não abriu uma lei, é importante que você abra, até porque é muito essencial que leia essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, para ir se familiarizando com essa linguagem jurídica, para ter muita propriedade naquilo que você fala. A lei, ela é organizada da seguinte forma: ela tem ali um título, né? Por exemplo, Lei 2.305 de 2010. Logo abaixo, ela tem pequenininho o assunto, do que ela trata. A 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei 9605, que, como eu citei para vocês, é a lei de crimes ambientais, e dá outras providências. Geralmente a gente vê essa carta branca e dá outras providências, porque são tantos assuntos que eles acabam resumindo dessa forma. E como que você lê uma lei? Ela tem alguns elementos que são os artigos, os parágrafos e os incisos, que é como estão enumerados as obrigações e as previsões legais. Então, o artigo 1º até o 10º é lido em forma ordinal, parágrafos sempre lidos em forma ordinal, então assim, 1º, 2º e 3º, ao invés de 1, 2, 3, já os incisos de forma cardinal sempre. Então, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Então, o artigo, ele é sempre abreviado, ART, ponto e um número. O parágrafo tem um símbolo que parece uma minhoquinha. E os incisos são em numeral romano, tá? Então, é assim para que você possa se referir a uma lei quando estiver conversando, debatendo com seus colegas. Então, por que falamos tanto de lei, né? A gente está aqui falando das possíveis candidaturas lixo zero, e o vereador, como a gente viu lá nos poderes, atua principalmente como legislador, mas também como fiscalizador. Como legislador, ele pode criar, extinguir, emendar leis de acordo com o interesse público, nunca com o interesse privado, e como fiscalizador, isso é uma previsão constitucional no artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Então, ele fiscaliza os atos do prefeito. Quais são os requisitos para quem quer ser vereador, né? Ter a idade mínima de 18 anos, é uma previsão do artigo 14 da Constituição, e o mandato é de
4 anos. Aí, passando agora para a parte específica. O Sabatini me trouxe também algumas legislações para eu apresentar, para que vocês fiquem inspirados, depois possam ter referência em relação ao que vocês podem propor. Aqui em Florianópolis, a gente é bastante pioneiro, então a gente tem todas essas leis que já foram propostas aqui, então acredito que seja uma vantagem assim para os municípios que estão começando já ter tanta consulta, vendo aquilo que já ocorreu aqui na história de Florianópolis. Então, para ver como as coisas mudam e aquela questão de conceito, né? Eu nem me ative aqui porque vocês devem ter contato, né, com os materiais do Instituto Lixo Zero, então não parei aqui para diferenciar reciclável de rejeito, que é básico, né? Quem está aqui tem que saber que o reciclável seco são aqueles da coleta seletiva, o reciclável orgânico, que tem uma destinação, por exemplo, da compostagem, e o rejeito que vai para aterro sanitário. Mas olha como muda, né, e como isso se padronizou a partir de 2010, mas antes não era assim. Em 1992, uma lei aqui de Florianópolis, que falava de como deveria ser a separação dos resíduos, ela previa o seguinte: os resíduos são separados em 3 espécies. 1, lixo seco. 2, lixo orgânico. E 3, lixo de banheiro e seus similares. Olha que diferente, né? Porque ainda não tinha uma nomenclatura forte sobre isso. Então, o que está chamando aqui de lixo seco é o lixo reciclável seco, né? Que a gente nem chama de lixo. A gente se refere a lixo quando a gente fala do rejeito, que aqui eles trouxeram como lixo de banheiro e seus similares. E o resíduo orgânico, que também é reciclável, né? Então, a gente tem o reciclável seco, o reciclável orgânico e o rejeito. Então, lá em 1992, teve essa proposta dessa lei, que previa também toda uma questão educacional e aí um incentivo, é algo que dá para trabalhar nas leis relativo a taxa e multa, como se fosse um incentivo da conduta correta, né? A gente chama isso de protetor recebedor, quando o cidadão recebe alguma vantagem em razão de cumprir mais do que o seu dever, né? Quando trazer, digamos, uma compensação, um reforço positivo. E por outro lado, o princípio da responsabilidade quando a gente coloca multas, né? Nesse caso aqui, em 92, essa lei 3.824, ela previa que um programa permanente de educação e orientação para maximizar a separação de resíduos na origem, que é justamente o objetivo do Instituto Lixo Zero Brasil, é sensibilizar nesse sentido, né? O conceito lixo zero, maximização da separação aí para desvio de aterro. Essa norma, ela previa um desconto na taxa de lixo para os imóveis que cumpriam esse programa de educação e uma multa para os imóveis que não tivessem aderido a esse programa de educação. Então, pensar de que forma pode estimular o cidadão a fazer o correto, né? Através de compensações. Em 2003, a Lei Complementar 113 aqui de Floripa, ela dispôs sobre a forma de apresentação dos resíduos sólidos para a coleta. O que isso significa? Onde que vai ficar armazenado? Como que é? A pessoa pode chegar, botar um saco em cima da calçada, é isso aí? Ela não pode obstruir a calçada, ou embalagem plástica fechada, e também observações em relação ao vidro, que a gente tem aí, a gente teve até 2 semanas atrás, um acidente sério, assim, no rosto de um gari da coleta seletiva, que foi cortado pelo mau acondicionamento do vidro, né? Um vidro plano acabou cortando-lhe o rosto.
Essa norma, ela previa as categorias como recicláveis secos e orgânicos e rejeito, aí já vendo aí um desenvolvimento conceitual. Previa também as cores dos contentores. A gente tem até uma peculiaridade, nem é bom falar muito da questão da cor, porque a gente tem uma norma do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que fala qual cor é para quê. Assim como a gente já conhece, né, que o amarelo é para o metal, que o papel é azul, que o vermelho é para plástico e o verde é para vidro, há também outras categorias de cores que o CONAMA estabelece. E aí tem um pouco uma discrepância nesse sentido. Observe se o seu município ele regula isso de forma correta. A Lei Complementar 328 de 2010 instituiu aqui uma política municipal de coleta seletiva que já previa a valorização do catador, e porque permitia, né, o envio às associações de catadores, como se fosse uma doação, porque, como vocês sabem, os resíduos recicláveis, secos em especial, eles têm um valor comercial, né? Então, deve haver uma previsão administrativa para que isso possa ocorrer. Essa lei, que é a 328 de 2010, ela criou também o Conselho Gestor do Programa de Coleta Seletiva, que é um grupo que incluía representantes da autarquia municipal, outros representantes do executivo, para fazer essa fiscalização. A fiscalização também é um ponto a ser regulamentado, né? Será que no município pode se instituir algum tipo de multa, né? Qual que vai ser a forma de fiscalização? Os resíduos perigosos, eles também merecem uma atenção especial. E esse é o caso da Lei Complementar 54 de 2002, que estabeleceu procedimentos para o lixo hospitalar. Então, fixou também de que forma deve ser acondicionado, né? Assim como a gente tem a previsão de contentores que têm determinadas cores, os sacos também podem ter, no mesmo sentido, uma cor diferenciada. Aqui, no caso, o lixo hospitalar, ele estabelece a cor vermelha, sacos próprios, cor vermelha e uma espessura que é regulada pela ABNT. E as normas ABNT são as normas técnicas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem a ABNT específica sobre resíduos sólidos, tem a ABNT específica sobre saco. Então, quem quiser se inspirar também, é bom conhecer essas normativas em diálogo aí com interdisciplinar, né? Uma equipe interdisciplinar é sempre bem-vinda. Depois, a Lei 9.019 de 2012 trata no âmbito interno da gestão de resíduos. Lembra que eu falei do A3P, a Agenda Ambiental na Administração Pública? Pois é. Eu sou servidora pública, eu trabalho no Tribunal de Justiça, e como servidora pública, nós aplicamos a A3P no tribunal, e como eu falei, no âmbito... Alguém aqui compartilhando uma tela. Tantos. O pessoal não compartilha a tela, então tome cuidado aí. Tá, desculpa. Foi nada. Então, no âmbito interno, o vereador como servidor público, né? Então, esse programa de gestão de resíduos, ele colocava metas anuais para separação em todas as unidades da administração municipal, direta e indireta. E estava relacionado também a um decreto anterior que já permitia, como eu falei antes, a questão da doação dos resíduos para as associações de reciclagem. Em 2016, a gente teve uma lei, até que teve participação do Sabatini para elaboração, Lei 16.518, que instituiu a Semana Municipal Lixo Zero, aí para estimular os municípios
ao engajamento social e à promoção desse conceito. Né? Para quem já participou da Semana Lixo Zero, que em regra ocorre em outubro, na última semana de outubro, já há 10 anos, alguns municípios já têm essa previsão, outros não. E dessa forma, instituindo essa lei, é possível você buscar o apoio da municipalidade. Né? Então, pode ficar mais fácil e também estimular até a prefeitura a vir a decretar um decreto lixo zero, como foi o caso de Florianópolis. Se vocês fizerem uma pesquisa, a gente tem aí um compromisso voltado aí para as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no enfoque lixo zero, até 2030. Mas, como eu expliquei, os decretos, eles são do executivo, né? A gente está focando aqui em alguns exemplos do legislativo. Outro exemplo é a Lei 10.501, que fala da obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos, inclusive para os condomínios, e estabelece metas progressivas. Então, a cada ano, também na linha desse decreto lixo zero, que visa desviar os resíduos orgânicos do aterro, né, e valorizar o resíduo, no mesmo sentido, mas com enfoque para o orgânico, essa lei estabeleceu metas. Então, a meta é assim: no primeiro ano, de 2019 para 2020, 25% dos resíduos orgânicos devem ser desviados do aterro. No ano seguinte, a meta aumenta para 50%, porque uma mudança tão abrupta, né? Um salto. Porque a parte mais difícil de alcançar é quando chega lá no finalzinho, quando chega. Então, fazer uma mudança de 25%, aparentemente, as pesquisas mostram que não é tão difícil quanto ao 100% que se quer chegar em 2030. Então, essa porcentagem vai no primeiro ano 25%, no segundo ano 50%, depois 62%, 72% e até, progressivamente, 2030, 100%. E para finalizar, tem aí cerca de 8 leis municipais, quero citar 2 projetos. Por quê? Lembra que eu falei que para aprovação de um projeto é necessária a previsão orçamentária? Pois é, teve um projeto que eu gosto muito, que é de bueiros inteligentes, que é o PL de número 315 de 2014, que previa como se fosse uma caixa num bueiro, de modo que algum resíduo, algum rejeito que viesse da rua pudesse ficar preso nessa caixa, uma caixa que foi desenvolvida aqui em Santa Catarina, no município de Blumenau, para evitar o entupimento e consequente enchentes oriundas do descarte incorreto de resíduos sólidos, muitas vezes, né? E esse projeto não foi aprovado, em tese, com base nisso, numa questão orçamentária. Também saliento que, em alguns momentos, podem haver conflitos políticos que acabam justificando de forma intencional um erro formal, mas a justificativa, né, da recusa desse projeto foi questão de não previsão orçamentária. E o outro PL, do mesmo autor, é o 829 de 2018, que está em trâmite, é da implementação de praias conceito lixo zero para a Floripa. A gente tem aqui uma região litorânea, mais de 40 praias na cidade, e eu estou citando esse PL porque a gente falou de logística reversa e falou do interesse local. Lembra quando eu falei em relação à hierarquia da norma e à competência municipal? Esse é um exemplo de projeto de lei que ainda não existe obrigatoriedade no nível nacional, mas há interesse local para cidades de praia, cidades litorâneas, de prever a logística reversa de bituca de cigarro. Então, a inovação de trazer a ideia de praias conceito lixo zero. Então, como vocês podem ver, dá para legislar de forma bastante ampla em relação à classificação dos resíduos, em relação a opções de destinação,
a verificação de quem são os responsáveis, no caso da logística reversa, nos casos já previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, uma obrigatoriedade do poder privado. Quanto à forma de armazenamento, quanto a resíduos perigosos ou resíduos de saúde, como o caso do hospitalar que eu citei, além da política municipal e no âmbito do executivo aí fazer uma pressão para estabelecer decretos lixo zero. Ou se alguém tiver aqui, alguém aqui que vá concorrer à prefeitura, né, também já pode dar uma pesquisada nesse exemplo de Florianópolis. Então, é isso, pessoal. A gente fechou 1 horinha agora. Tô até com a boca seca. Então, a gente viu aí sistema jurídico como um todo, para quem não é do direito, né? Porque a gente sabe que tem pessoas de diferentes profissões aí participando. O arcabouço do direito ambiental, as leis gerais, e exemplos de leis específicas para uma propensa aí candidatura lixo zero. Tá bom? Espero ter ajudado. Satnam. Abraços a todos. Domingo façam um yoga, porque é o Dia Internacional do Yoga, para quem já não faz todos os dias. Agradeço aí a atenção. Depois, como pediram, querem a lista das leis gerais específicas, né? Exato. Me dá uns diazinhos aí, eu já mando. Obrigada, Rodrigo. Namastê, Paulo. Obrigado, Luísa. A gente vai passar a palavra agora para o Simão Felipe, da RUT Brasil. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vi aqui que teve alguns comentários também sobre a legislação CONAMA sobre as lixeiras. A Samira falou que acha que, na opinião dela, precisa ter uma revisão, uma atualização, né? Também acho. Tem algumas legislações que para mim, como eu trabalho na gestão ambiental do serviço público, né? A gente se debate. Aliás, eu acho impalatável ler essas NBRs, né? Eu acho um absurdo, sem contar a questão de ser paga. Isso é uma crítica que eu fiz na minha dissertação de mestrado. É um absurdo. No caso dos resíduos eletroeletrônicos, a gente tem uma NBR que é específica e quem não paga não tem acesso a essa normativa de excelência. Então, é muito estranho. Não é claro, mas ela dá uma baliza para quem é do serviço público para a especificação do material, né? Então, essa questão de espessura. Então, a gente precisa dessa tecnicidade, mas é possível aí uma necessidade de rever, né? E sempre estar atualizando a norma. Eu vou ver aqui o chat se tem mais alguma pergunta que eu não acompanhei. Ok. Obrigado, Luísa. Simão? Ai, desculpa. Rodrigo, dá tempo de fazer uma perguntinha bem rápido? Por favor, Júlia. pode falar, Júlia. Boa noite. Luísa, uma dúvida super leiga, não entendo nada dessa parte de legislação, mas por que acontece, por exemplo, as atualizações das leis, das resoluções, e tipo, são várias alterações e aí ficam vários documentos, por que não se acrescenta, tipo, não atualiza o primeiro documento com as novas colocações? Porque isso acaba, um exemplo, eu me sinto bastante perdida em procurar leis específicas, porque tem algumas leis da CONAMA, as leis estaduais, daí as leis da agricultura, então são várias relacionadas à área ambiental, mas em diversos órgãos diferentes, né? Eu acho bem difícil localizar, às vezes, algumas leis específicas, sabe? E aí, daí tu acha uma lei, depois tem várias, 5, 6, 7 alterações, aí tu tem que ficar lendo tudo, sendo que poderia ser feita a alteração, seguindo, sei lá, o mesmo número, e tendo o ajuste, né, desses conteúdos. Eu quero ver aqui se eu tenho para mostrar para vocês à mão. Acho que o meu ambiental não está aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que ajuda em termos de legislação. Uma coisa que ajuda, manual. Manual de Direito Ambiental auxilia. E aí tem essas coletâneas, eu não estou achando a minha agora de ambiental, mas tem específica de ambiental. Essa aqui é de administrativo, constitucional,
E aí tem o índice remissivo. Então, tem essas coletâneas específicas de ambiental, viu? Então, essa eu acho que é a melhor dica. Ah, tá aqui a de ambiental, deixa eu ver. Ó, elas vêm assim. Essa aqui tá um pouquinho desatualizada, mas ó, olha como é que ela vem. Tá vendo? Então, tá aqui, já deixa os post-its que você precisa, da parte que você usa mais. Então, essa aqui, ela vem com índice remissivo, ó. Agrotóxicos, águas, crime ambiental, estatuto da cidade, floresta. Eu diria que isso aqui é uma boa aquisição para todo mundo. Então, a coletânea de legislação ambiental. E atualizado Essa aqui é anualmente? da editora Revista dos Tribunais. Hã? Atualizado anualmente? Eu não sei se chega a ser anualmente, mas eu acredito que sim. Mas sempre ajuda também em fazer uma especialização, né? Para ver as peculiaridades. A especialização ajuda a gente a criticar a norma, porque quando a gente pega uma coletânea de direito ambiental, a gente vê lá, atualizou o Código Florestal. E aí, qual que é o seu posicionamento? Você sabe que o Código Florestal, né, veio menos restritivo, veio mais permissivo, que está protegendo menos? Então, é sempre bom ter um grupo de pesquisa para consultar, né, ou um assessor jurídico, no caso de quem não é do direito, no gabinete sempre tem que ter um assessor jurídico, mas alguém que entenda mais do ambiental, porque ler a lei seca, assim, você não vai conseguir parar e ler todas as leis, né? Então, para ter essa ideia geral, essa visão holística, mas pega aí essa coletânea, tá bom? Tá certo. Bem, Obrigada. pessoal. Obrigado, Luísa. Obrigado, Júlia. Agora eu vou passar a palavra para o Simão Felipe, do Root Brasil. Simão, tá por aí? Boa noite, Boa noite, Simão. Rodrigo. Boa noite a todos. Estou aqui, sim. Tudo bem? Deixa eu só abrir aqui. Tudo bem? Tudo Obrigado pelo convite aí. Agradecer Sabatini, Matheus, todo mundo que está aí presente também, dando sequência aí. Parabéns, Luísa, pelo conhecimento, né? Muito importante para nós aí essa parte das leis e como que funciona todo esse processo, muito bem explanado aí. A gente tem dificuldade, de uma certa maneira, né, de entender que o nosso dia a dia muitas vezes é regido exatamente, né, por essas leis que estão aí definidas. Então, muito bem colocado todos os processos, a divisão dos poderes que a gente está percebendo hoje no nosso país aí, bem claramente, né, a importância disso tudo. Então, assim, minha conversa aqui, através do convite do Sabatini, era para trazer uma visão, e vai ser um pouco mais, como eu posso definir, aí, um pouco mais relacionada a propósito, comunicação, e como que essa candidatura, né, Lixo Zero pode ser direcionada nesse formato. E aí eu trouxe aqui, montei uma apresentação para guiar aqui a minha fala, e vocês puderem acompanhar um pouco mais aí sobre a minha história também, como que ela pode servir de inspiração e exemplo e guia, né, para vocês de alguma maneira nesse propósito que vocês têm aí, que estão hoje procurando, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui só para vocês acompanharem. Tranquilo, Rodrigo? Fica à vontade. Vamos lá, estamos aqui. Beleza, tá ok. Tá dando para acompanhar aí? Sim. Então, eu acredito assim, inclusive a minha referência, né, por esse convite foi por a capacidade de realizar e trabalhar com engajamento social, engajamento de pessoas, né, que eu acredito que é a maior referência que a gente pode ter hoje em dia para um político, né, um representante da sociedade, né. Essa pessoa ela tem que ter essa capacidade do engajamento social, que é aquilo que eu faço. Nunca tive a pretensão e nunca direcionei meus trabalhos para uma carreira, né, de gestor público, mas acabo tendo descobri essa habilidade, né, de engajar pessoas, entender como que funciona, e utilizei de uma certa forma também em campanhas, né, em alguns
alguns amigos, e por isso que eu acabei me envolvendo, né? Então, eu vou falar sobre essa habilidade que é o engajamento social, né? A formação de redes, como que isso funciona, de uma forma bem breve, bem objetiva, só para vocês entenderem um pouco e, obviamente, contando um pouco da minha experiência também. E, para mim, hoje, né, isso é muito claro e cada dia mais, o engajamento social e ser um representante das pessoas, do povo, ser uma referência, ser um líder, que é o que geralmente um político representa, um gestor público, está relacionado ao propósito, à missão. E muitas pessoas não fazem a menor ideia disso, e eu tenho percebido cada vez mais, quanto mais claro fica a minha missão, mais quando eu encontro as pessoas, quando eu converso, eu tento, sabe, se tornou um processo meio natural, entender qual que é a missão, né, daquela pessoa, qual que é o propósito dela, o que ela tem veio fazer no mundo, né, nesse planeta, nessa vida. Então, ter a clareza, né, de qual é o seu propósito é fundamental para um caminho que você deseja seguir. Se é esse caminho, por exemplo, de um gestor público, referência a lixo zero, ele tem que estar bem claro na sua mente, mais do que isso, tem que estar bem claro nas suas atitudes, nas suas ações. E essa frase, para mim, representa muito isso, né? Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, pessoa que não tem um caminho, um destino. E, claro, mesmo aquelas pessoas que hoje vivem ou constroem uma vida baseada no ócio criativo, um artista, por exemplo, ele tem algum tipo de propósito ali. Então, é muito importante você encontrar esse ponto, encontrar essa missão, encontrar essa definição, e que essa definição tenha bastante clareza, né? Quanto mais claro tiver, meu propósito é ser uma referência em gestor público lixo zero. Então, como que é o seu dia a dia, como que é a sua casa, como que você lida com o seu consumo. Então, você é uma referência na sua vida para ser uma referência para os outros, né? Então, acho que essa clareza do propósito, da sua missão é fundamental para guiar o seu espaço, e só com ela bem clara e bem definida e verdadeira, você vai conseguir convencer outros, né? E é através desse propósito que a gente consegue ter a força da coletividade. E eu acredito muito que a representação política ela só existe através da coletividade, né? A gente tem os nossos representantes que são eleitos através de um volume de votos, né? De pessoas, de grupos votando naquele cidadão, né? Naquela pessoa. Então, para mim, a democracia política é o maior poder de coletividade, né? Quando a gente consegue um número maior, define ou decide quem que vai ser o nosso representante, né? E como que se forma esse grupo? Como que a gente faz com que um grupo de pessoas confie em nossa missão, né, no nosso propósito, para decidir que a gente vai ser o representante deles, né? A gente vai decidir as leis, a gente que vai aplicar essas leis. Então, como que a gente consegue montar isso, né? Então, para mim, essa característica da nossa democracia é a maior força de coletividade, o maior exemplo de coletividade que existe na humanidade, né? Aí eu falo um pouco de mim, qual é o meu propósito, né? Minha missão é engajar pessoas para melhorar o mundo. E quando eu percebi isso, quando ficou claro para mim, foi exatamente nesse desafio, né, que foi o meu maior feito, que eu considero hoje, né, algo que eu fiz que teve, de uma certa maneira, algum impacto na vida de muitas pessoas, né, não só um impacto simbólico, mas também teve um impacto efetivo. E é óbvio que ninguém consegue fazer nada hoje em dia na vida se não tiver a união de pessoas, se não tiver essa força coletiva, né? Então, mas eu como a pessoa que tive esse papel de referenciar isso, de puxar outras pessoas para fazer junto comigo algo que eu acreditava, porque eu tinha muito claro o meu propósito, era onde eu sabia exatamente o porquê que eu estava fazendo, né? Claro, tu precisa sempre ter algumas pessoas ali que também têm um propósito parecido com o seu, e essa união de pessoas com o mesmo propósito é capaz de feitos incríveis como esse, né?
Então, eu cito aqui como o meu maior feito, mas só para referenciar, mas esse feito só existiu porque teve a força da coletividade, do coletivo de pessoas que têm um propósito parecido com o meu ou próximos ao meu, né? E, claro, é um feito conseguir reunir, né, aproximadamente 15 mil pessoas numa única praia, né, fazer um ato simbólico, mais do que isso, fazer um grande mutirão de limpeza de praia. Então, essa é a grande referência que eu trago de a gente ter essa clareza do seu propósito para poder gerar rede, gerar comunidade, gerar coletividade, né? Então, porque através dessa clareza você vai conseguir encontrar outras pessoas que têm a mesma visão. E aquelas pessoas que não querem ser um candidato lixo zero ou um candidato, um político, mas elas vão se identificar com um perfil né, de quem tem esse propósito bem claro, né, bem definido. Então, só aí uma imagem que configura esse momento tão histórico, né? E o que eu fiz hoje na política, minha relação com a política, por que eu estou aqui hoje falando com vocês? A gente construiu, através de uma relação de amizade que eu tenho com o vereador Pedro de Assis Silvestre, vereador Pedrão de Florianópolis, a gente construiu, junto com ele, uma campanha que foi pautada. Até então, o Instituto Lixo Zero estava bem embrionário, né? Assim como a nossa organização, a organização que eu faço parte, que é a RUT Brasil, como eu não falei antes, né? Essa organização surgiu junto com o Instituto Lixo Zero, em Florianópolis, e era bem embrionário quando a gente criou a campanha do Pedrão, em 2011 para 2012, né? Quando ele foi eleito a primeira vez. Essa que ele entrou para a história já foi a segunda campanha dele, né? A gente acabou colaborando, ajudando nas duas campanhas. E a gente conseguiu fazer o posicionamento dele muito pautado, né, nessa postura, né, do lixo zero. Então, a gente tem hoje uma referência que foi construída, né? Inclusive o Pedrão já falou com vocês, já contou a história dele, e o que a gente conseguiu conquistar transformando ele numa referência, né? Então, a gente fez algumas ações que, para mim, ficaram bem características e bem definidas dentro desse modelo de um candidato lixo zero, né? Eu tenho um exemplo que foi bem em destaque assim durante todo o processo de campanha, que todos os materiais, principalmente as lonas, os materiais impressos que foram utilizados durante a campanha, a gente recolheu todos esses materiais e transformamos em bolsas feitas por uma cooperativa chamada Coepad, que tem em Florianópolis, que trabalha com deficientes, e aproveita esse tipo de material. As lonas se tornaram bolsas, né? E a gente fez uma postagem sobre isso, porque o próprio Pedrão coletou, ele mesmo pessoalmente foi em todos os lugares que tinham colocado as lonas da campanha dele, ele foi lá, retirou, coletou, e essas lonas acabaram se tornando bolsas e a gente doou para todos os amigos, parceiros que colaboraram durante a campanha, né? Estou dando um exemplo de um case que a gente realizou que está muito relacionada à visão, né, do lixo zero. Nós tivemos a situação que o partido, por padrão, por modelo convencional, né, que ainda utilizava santinhos e folders, então eles imprimiram uma quantidade e a gente acabou deixando todos eles guardados, e foi uma discussão, porque algumas pessoas achavam que dava para usar, ainda quando a gente acabou fazendo a campanha, isso era uma prática muito comum, era praticamente ninguém deixava de usar, né, o santinho, e nós tivemos essa atitude, né, não colocamos nenhum santinho dele na rua e, inclusive, levamos o material para reciclagem, e não foi um pedido nosso, né, veio sem a gente pedir, né, o material. A questão do uso das redes sociais, que ficou muito claro nessa campanha presidencial que a gente teve, e agora vocês vão enfrentar isso, né? A tecnologia, inclusive, a favor do conceito lixo zero, né? Então, e o Pedrão foi um pioneiro, nós utilizamos Instagram, principalmente o Facebook, né? Na época que era bem forte, então a gente fez diversas estratégias usando as redes sociais. Então, por que eu acredito que as redes sociais e a tecnologia são, de uma certa maneira, aliados ao conceito lixo zero? Justamente para evitar impressão de materiais. Hoje em dia, tu tens uma série de ferramentas, uso do WhatsApp e de várias formas para que
né, você consiga chegar no seu eleitor, na pessoa que está acompanhando o seu trabalho, sem precisar, né, inundar de impressão de materiais, né? A participação na formação de coletivos, o Pedrão participou do início da RUT Brasil, desse movimento, mas ele nem tinha pretensão de ser candidato, né? Então, isso foi uma coisa muito genuína, que é uma das estratégias que hoje a gente está falando aqui, você pode ter a intenção de como que eu faço para formar um coletivo, para começar isso. É óbvio que é um trabalho que é artesanal, que leva tempo. A gente tem um outro exemplo também de um amigo parceiro que eu tive o privilégio de poder contribuir de uma certa maneira, que foi o Marquito vereador, né? Então, a gente tem essa formação de coletivos e o Marquito também teve essa mágico a esse modelo, né, de agricultura familiar, compostagem e tudo isso que é o propósito, ficou muito evidente e facilitou para que ele tivesse a formação de rede, formação de coletivos. E assim foi a história com o Pedrão. Nós começamos o nosso movimento com 5, 7 pessoas, né, limpando praias. Esse era o nosso movimento. E em um ano de trabalho, a gente estava fazendo mobilizações com 800 pessoas. Tudo isso deu uma base para o Pedrão muito forte. Mas por que ele conseguiu formar um coletivo ou participar de um coletivo, né? Porque ele não fez a formação, ele participou da construção desse coletivo. Então, por que ele conseguiu? Porque o propósito dele era o mesmo que o meu, que era o mesmo que outras pessoas que faziam parte daquele coletivo, né? Então, é muito importante, como eu falei lá no começo, a gente ter muita clareza nesse propósito, na sua missão, né? Que vai além eu quero ser um gestor público, eu quero ser um político. Eu quero ser um político para quê, né? Para legislar para quê? Quais são meus objetivos lá, né? Assumindo essa carreira, né? Então, essa participação na formação de coletivos foi muito importante, tanto para o Pedrão quanto o Marquito. O Marquito se tornou o segundo mais votado, né? Então, os dois trouxeram essa característica que eu acho que é muito importante. Outra questão é a transparência, que isso é um fator fundamental, né? Eu acho que quando a gente fala de lixo zero e ter esse conceito, eu acredito muito que a gente tem vários tipos de poluição, né? Pareceu que a minha conexão está instável, estão conseguindo me acompanhar aí? Tá tudo normal a conexão. Dá para ouvir sim, tudo bem, tudo normal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado tá tudo pela certo. contribuição aí, Francisco. Então, aí seguindo essa transparência que a gente encontra no formato de candidaturas de lixo zero, quando a gente fala, né, do que é isso, eu represento isso de vários formatos. Vou dar um exemplo prático do que é difícil tu imaginar um candidato que tenha a postura direcionada para toda a filosofia que o lixo zero prega, né? E ele vai lá, ele contrata um carro de som, bota o carro com 300.000 decibéis lá e passa na frente da casa das pessoas, criando uma poluição sonora, né? Então, como que a gente transforma isso num modelo que vai além do conceito em si, ele transborda inclusive para a parte ética, né? E aí entra a parte de transparência. Então, o Pedrão, todo o desenho da campanha dele, além de ter a postura relacionada a esse conceito lixo zero e essa formação de coletivo, ele teve uma postura muito direcionada à transparência. Então, todo o gasto de gabinete publicado mensalmente, sempre com a economia, ele teve recorde de economia de gasto de verba de gabinete. Então, isso tudo voltou para os cofres públicos. Então, tudo isso é muito importante, está associado ao posicionamento do candidato, né? Acho que uma candidatura que visa esse conceito, esse propósito está atrelada num mundo melhor, atrelada em tudo isso que a gente vê agregado, né? A gente chamaria isso de valor agregado a uma candidatura, né?
E aí, por último, em especial, essa campanha que ele foi eleito maior vereador da história de Santa Catarina, a gente fez uma base, né, que inclusive ele escreveu no vidro lá da casa dele, lá, que era "Eu acredito", né? Porque quando você tem clareza do seu propósito, você tem um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, e mais do que isso, você acredita acima de todos. É a mesma situação quando eu tive a ideia de abraçar a praia ali da Barra, né, aqui no Rio de Janeiro, que algumas pessoas me acharam completamente maluco, né, de ter uma ideia dessa, mas assim, eu acreditava mais do que todo mundo. E foi uma das coisas que eu falei com o Pedrão. Pedrão, tu vai entrar para a história, tu acredita nisso? E essa fé, essa crença, ela tem que ser, a sua tem que ser maior do que de todos, entendeu? Os outros vão acreditar se você tiver essa certeza absoluta. Então, ter uma fé verdadeira, né? Uma fé fundamental, e eu vou repetir isso inúmeras vezes, porque eu acredito que essa pode ser a maior força de transformação. E sempre desejando, eu sempre tenho esse desejo quando eu passo essa mensagem, que as pessoas que estão captando essa informação que eu estou passando tenham bons pensamentos, né? Porque é tão triste de ver a fé, a crença em algo, né? Que isso não tem nada a ver com religião, né? Tem a relação com acreditar, com ser confiante. Então, é tão triste quando a gente vê essa fé usada de uma maneira totalmente errada, distorcida por pessoas que não têm uma índole condizente com um mundo melhor, né? Então, é fundamental que essa fé de vocês, esse "eu acredito", ela seja maior do que de todos e esteja relacionada a algo positivo, né, para o coletivo. Então, reforço aqui, né? E sempre nesse desejo de que, quando eu passo essa mensagem, as pessoas que recebam isso tenham sempre esse desejo de ter fé em algo que seja positivo para todos, para o bem comum, né? Que eu acho que, principalmente, cabe a um gestor público assumir esse papel. Aí é uma matéria que saiu, depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre, acho que é um case que vale muito a pena, né? E aqui eu achei interessante essa matéria que fala do Marquito também, que é uma grande referência para o Instituto Lixo Zero, e eu vejo os dois, de fato, como grande referência para o Brasil, né? E esse ponto eu acho que é muito importante, né? Que a gente ter essa postura, né, de ser um referencial dentro de movimentos, dentro de construção de rede, né, dentro dessa forma de coletividade. Então, para nós que trabalhamos com organizações da sociedade civil, como é o caso do Instituto Lixo Zero, que trabalhamos hoje e sentimos a força que é, né, a criação de coletivos, a sustentação de redes. E o mais interessante disso, que é o caso do Pedrão e o caso do Marquito também, quando você tem algo que é bem claro, direcionado dentro de um propósito, você pratica aquilo é verdadeiro, você acredita naquilo. Muitas vezes ele toma forma que você perde o controle do desenvolvimento daquilo. Mas, na verdade, aquilo tudo está relacionado, que seria ao que a gente chama de formação de rede, porque ela está relacionada a um propósito que é relacionado a um bem comum, que é o caso do meu propósito. O meu propósito, muitas vezes, várias pessoas dessa sala que eu sei que estão aí, que conheço muito bem, inclusive uma especial, Amanda Porto, colaborou muito para que aquela ação tivesse acontecido aqui no Rio de Janeiro, mas ela só aconteceu porque eu encontrei outras pessoas assim como ela, que tinham um propósito igual ao meu. E isso faz com que a ação que você tenha, ela se transforme na ação de outras pessoas. E isso cria-se uma rede, que foi o caso da campanha do Marquito, que ficou muito característica. Ele tinha grupos de WhatsApp que se conversavam individualmente, marcavam encontros, decidiam coisas e faziam as coisas acontecer, mesmo sem a participação direta do Marquito, né? Porque a missão dele, que era a missão de outras pessoas, foi construindo uma rede. Então, de um coletivo se tornou a construção de uma rede, outro coletivo se formou, e aí tu tinha uma multiplicação exponencial
daquele seu propósito. Então, isso é muito importante porque a gente está vendo isso em escalas nunca imaginadas, né? A internet está permitindo isso, né? A gente monta coletivos e, de repente, a gente encontra um outro coletivo que tem um propósito similar e aí a gente forma uma rede. Isso faz com que a nossa missão seja mais fácil de ser alcançada, seja alcançada com mais sucesso, porque tu tem mais pessoas envolvidas, né? Então, falando de uma candidatura, quando você tem algo, um propósito, encontra outras pessoas com o mesmo propósito, forma ali um coletivo. Ah, mas Simão, pô, eu não tenho nenhum coletivo, eu não faço parte de nenhum coletivo. Descubra o seu propósito, identifique os coletivos que trabalham em cima do seu propósito e se una a eles. Mas aí vão dizer que é interesse político. Olha, eu diria assim, se você é verdadeiro, e aí entra esse ponto, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão saber disso, entendeu? Não tem como esconder uma proposta verdadeira, né? As pessoas vão identificar isso. Identifico até as que não são verdadeiras, imagine as que são verdadeiras. Então, é fundamental você fazer essa união, né? Entender quais são os coletivos que estão atrelados ao seu propósito. Um já está bem claro, você faz parte de um. Se está aqui é porque faz parte de um coletivo chamado Instituto Lixo Zero, que tem trabalhado muito na formação de redes, né? Então, isso é muito importante. Trouxe essa mensagem, né, que eu acho que representa muito isso, né? E cada vez mais como eu falei, né? Essa força de mobilização que os coletivos têm é o que vai determinar as eleições do nosso futuro, né? Cada vez mais, né? Então, essa potência da coletividade aliada a um propósito verdadeiro é o que vai determinar os nossos representantes no futuro. Acredito 100% nisso. E aí, claro, o que está sendo o elemento chave nesse processo é a internet. É ela que permite com que a gente tenha... Imagina se fosse, né, 50 anos atrás, como que era o processo, né? Então, o que está baseado, e para mim, obviamente, não pelo lado positivo, porque, infelizmente, independente de lados, até porque eu não sou adepto a essa dualidade que existe hoje, né? Mas a internet presidencial, tanto no Brasil quanto em outros países, foi marcada pelo uso da internet como uma ferramenta de conexões de rede, de fortalecimento da mensagem do propósito. Mas ela também foi marcada por um modelo totalmente, no meu ponto de vista, perigoso, ruim para a construção de uma sociedade que a gente almeja, né? Que foi o uso de robôs, o uso de ferramentas, né? Que não são verdadeiras, não ajudam, não colaboram com o desenvolvimento da nossa sociedade, mas, de fato, a internet foi e está sendo a grande ferramenta para o fortalecimento de ações e das conexões em rede, né? Então, para isso, é importante que todos os candidatos saibam usar essa ferramenta de uma forma inteligente e voltada para o bem comum, né? Eu citei alguns pontos aqui, porque eu não tem como me aprofundar muito, mas as ferramentas que a gente tem hoje, que são fundamentais, que é o Instagram, né? Hoje é uma ferramenta que se usa muito, apesar dela não ser uma ferramenta que demonstra um posicionamento técnico, é uma ferramenta importante. E aí eu diria que o LinkedIn é a ferramenta fundamental para que um candidato lixo zero queira se posicionar de forma mais técnica. É a ferramenta que pode te colocar e trazer conexões em redes muito fortes. E hoje a gente vê esse crescimento, né, com a pandemia, com tudo que a gente está vivendo, do uso do YouTube e das lives. Então, isso é muito importante, ajuda a disseminar o seu propósito, a sua missão como candidato, né? Então, isso é muito importante, né? Eu coloquei essas 3 ferramentas voltadas especificamente para as redes sociais, que é onde eu enxergo elas como um grande diferencial. E, além delas, é claro, o site hoje ele tem um papel crucial no posicionamento de um candidato, de um gestor público, né? Por que ele tem um posicionamento? Porque lá você pode explorar com mais propriedade o seu plano de mandato, né? A sua definição de governo, o que você quer fazer, seja vereador, seja prefeito, seja, né,
um candidato que trabalha em diferentes esferas, né? A sua proposta, qual é o seu plano, né? Qual é a sua missão descrita, né? O seu propósito descrito com clareza, né? Com definições. Então, um site ele permite que você faça isso além de estar reforçando nas outras redes, como eu citei, né? E o site a pessoa fica ali e pode ter acesso, né? Então, eu acho muito importante também a atualização, as pessoas acompanharem e saber que esse candidato, essa pessoa está em constante movimento, né? Em descobertas. Um outro ponto muito importante que poucas pessoas trabalham isso nas suas vidas, né? E eu trouxe aqui só um exemplo, né? Bem hipotético, eu tenho várias outras pessoas, mas quem são as suas referências, né? Quem são os seus modelos, né? Esses modelos vão te ajudar a construir o seu formato, né? Então, defina as suas referências, defina seus modelos, defina quem você quer, quem tem uma missão, um propósito parecido com o seu, né? Para você conduzir as suas ações. Então, isso para mim é altamente importante, né? Ter essa clareza. Eu citei 3 aqui, tenho vários nacionais também. Trouxe esses que são, para mim, em diferentes áreas, 3 grandes referências. E aqui, para reforçar a questão da formação de rede, eu cito 4 pilares, né? Como eu falei muito bem, a parte do propósito é tão fundamental quanto a gente ter o uso das ferramentas, né? E eu sempre coloco ele como uma base número 1 de tudo que a gente vai fazer, não só para isso, mas na vida, ter esse entendimento, né? Qual é a sua missão, ter essa clareza, né? E isso gera, como eu falei, empatia e convencimento nas outras pessoas, né? Ter uma visão bastante clara também de problema-solução, né? Porque geralmente um gestor público ele vai estar atuando muito nessa linha de pensamento, né? Qual é o problema, né? Aí obviamente tem várias formas de estudar esse problema e a solução aqui me destina. Isso é uma situação que eu diria assim, por exemplo, a revolução dos baldinhos ou a própria Ruth. A Ruth foi solucionar um problema. Nós temos impacto de lixo nas praias e a gente tem a solução do problema. Isso formou um coletivo. A revolução dos baldinhos só é atender um problema e, né, através de uma solução. Então, essa é a relação das pessoas no seu propósito, né? Então, ter bem clareza quais são os problemas que você quer solucionar e como você quer solucionar esses problemas, né? Então, tenha claro isso, né? E aí, claro, comunicação em massa, o uso do WhatsApp, né, que é essa rede de comunicação. Você sabe como usar isso? Você já parou, pesquisou, foi atrás de como que você pode utilizar essa ferramenta para potencializar o seu posicionamento. Então, é muito importante isso. E coloco também em destaque, como eu já falei, eu acho que a fé é verdadeira, que é isso, né? Reforço esse ponto de que é muito importante você acreditar antes de qualquer outra pessoa, né? E aí vou colocar mais alguns destaques, né? A questão da gente ter essa essência de verdade, entender isso, o propósito, mais uma vez, bem claro, coisas que a gente teve muita dificuldade e provavelmente todos vocês vão ter, quando a pessoa se torna um representante público, seja ele uma figura, seja ela uma figura pública, né, seja um representante, um gestor público que vocês estão almejando ser, existe uma grande dificuldade de se tornar presente, você estar presente. E isso é um processo que precisa ser muito trabalhado. E a gente percebeu isso, tem percebido e converso com gestores públicos. É uma dificuldade porque o volume de demandas é muito grande em todos os aspectos, inclusive no processo de campanha. Então, tente se concentrar ao máximo na sua presença naquele momento. Se você estiver falando com uma pessoa na rua, se você estiver trocando mensagem no WhatsApp, se você estiver fazendo um posicionamento, tente se concentrar ao máximo no presente momento. Isso faz uma grande diferença na forma como as pessoas enxergam você, né? A questão do conceito do lixo zero, e eu falei isso numa outra conversa que nós tivemos com as pessoas do movimento, eu acho que muito mais do que um candidato querer aplicar isso no seu mandato, na sua campanha, é ele
ter isso na sua vida. Então, é fundamental você praticar isso dentro da sua casa, no seu dia a dia, no seu formato de consumo, como são as suas escolhas. Isso vai determinar a sua verdade, mais do que isso, a forma como as pessoas vão te enxergar, né? E reforço mais uma vez essa questão de você acreditar acima de qualquer outra pessoa, né? Você é o primeiro a acreditar na sua missão, no seu propósito e na sua função que você quer exercer. E é isso, pessoal. Deixa aqui minha conexão, meu Instagram, rede social, e-mail, para poder falar um pouco mais, se quiserem saber de ferramentas e como que a gente fez as campanhas e qualquer outra ideia adicional. Fico aberto agora para perguntas, dúvidas, troca de ideia, que vocês quiserem. Simão, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode ativar o microfone, pode fazer diretamente. Olha lá, hein? O pessoal tá tímido, hein, Simão? Agradecer a Samira, a Viviane, obrigado. Beleza. Pelo reconhecimento aí. Amanda Porto, que está aí também. Fala, Simão. Amanda da família, né? Olha, já que ninguém falou, eu só quero colocar aqui, me colocar como uma prova viva do que o Simão está falando. Eu vi essa rede vamos falar das pessoas físicas que compareceram ao evento, né? Eu vi essa rede de 15 mil pessoas se formar uma a uma ao lado do Simão. Quando esse cara me falou da ideia, eu falei, nossa, quem é esse maluco? Eu tinha acabado de conhecê-lo. Só que ele falava com tanta fé e com tanta verdade que eu falei, cara, não pode ser. Aquilo para mim foi uma prova mesmo de perseverança e de fé que tudo pode acontecer. Quando chegou no dia 8 de junho de 2019, que eu vi aquela praia inteira de mão dada, assim, foi surreal. E 5 horas da manhã, os voluntários todos juntos, né, super animados e tal. Então, para quem é candidato, que não use isso só para se eleger, mas que coloque a verdade e você vai ver a sua rede se formar. Só quero me colocar como prova viva que isso é possível. Simão, você sabe que eu sou sua fã e aprendi muito com você e agradecer mais uma vez aí a tua colaboração para mais essas 30 e poucas pessoas que estão na sala. Demais, demais. A gente até se emociona aí, porque foi um desafio gigantesco. E se não fosse a Amanda, e digo assim, a Amanda foi uma das primeiras a acreditar e eu fico muito feliz de ver ela hoje também junto com o Instituto Lixo Zero, porque, na verdade, aquilo que eu falei, ela viu em mim o espelho daquilo que ela acredita. Então, isso é o Instituto Lixo Zero também, né? A congregação de pessoas que acreditam na mesma missão, no mesmo propósito. Pô, eu não aguento mais, né? Eu não posso ver lixo no chão, não posso ver o planeta como está, e a gente vai unindo esse movimento, né? E isso vai acontecendo. Então, a gente busca a solução do mesmo problema, entendeu? Então, ter clareza disso, do seu propósito, da sua missão, qual é o problema que você está disposto a resolver, quais são as soluções que você quer trazer, muito bom. Obrigado demais aí, pessoal. Bacana, bacana, Simão. Obrigado. Eu vou falar aqui, eu não sei se falaram ontem, né, mas o Sabatini, em outra oportunidade, falou que quando um candidato apoia a causa Lixo Zero, na verdade, as pessoas votam muito na causa também, né? Então, passa a ser o porta-voz da causa, representar as pessoas lá nas casas públicas, né? E é bem bacana isso. Então, tem que ser feito mesmo de coração, abraçar a causa, né? E esse brilho nos olhos mesmo que a gente vê do Simão, da Luísa, das outras pessoas. E essa é a intenção mesmo de chegar lá e representar essa voz da população. Obrigado, então, pessoal. Eu deixei aqui no... Obrigado, Simão. Muito obrigado. Pessoal, eu deixei aqui nos comentários, aqui no bate-papo, um link para a inscrição do curso do evento de amanhã. Vai ser sobre Cidade Lixo Zero.
Ela vai começar às 4 horas. E aí estou deixando o link. E quem quiser pode entrar no Instagram do Instituto Lixo Zero, que vai ter o link lá na bio também. Tá beleza? Então, vou agradecer quem participou, né? Ressaltar aí que tem a Edami, de Chapecó, pré-candidato, o Manuel também, de Manaus, e o Levi Lopes, de Paracuru, Ceará. Tá? Desejo aí uma boa campanha. Recomendo que os candidatos aos postos públicos procurem um embaixador na sua cidade, procurem um instituto. Se não conhecer nenhum embaixador, procure um instituto. É importante ter essa aproximação, né? Até o embaixador vai poder ajudar cada um na sua cidade, né? Então, esse entrosamento é muito bacana. Aida, me desculpa, você não é candidata. Eu achei que fosse. Mas quem sabe para uma próxima, hein? Pessoal, vou encerrar aqui o evento, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Mais alguém quer falar? Então, boa noite a todos. Vou encerrar a gravação. Em nome do Instituto, agradeço aí a participação de todos, tá? Valeu, boa noite.